Boa noite, amigas e amigos do canal do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Bem-vindos ao canal para a leitura sobre os ensinamentos da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje eu vou dar sequência do capítulo 8, falando sobre anjos segundo a Igreja, e vou dar início ao item refutação ou contestação. Antes de iniciar a leitura, vamos elevando os nossos pensamentos, nosso coração em agradecimentos a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora Aparecida, a nossa mentora e guia Mãezinha Genoveva com seus anjos de luz, por mais essa oportunidade de aprendizado. Que todos nós sejamos abençoados pelos nossos anjos guardiões, que eles possam nos auxiliar mesmo de longe, nos traga a intuição para que possamos melhor entender e colocar em prática todos esses ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. A diversidade dos tempos, a diferença dos lugares, a multiplicidade dos objetos não podem produzir nenhuma confusão no seu espírito. A essência divina, sendo infinita, é para nós incompreensível. Possui mistérios e profundezas que não podem ser penetradas. Os desígnios mais íntimos da providência ficam ocultos, mas ela lhes desvenda o seu segredo quando os encarrega em determinadas circunstâncias e de os anunciar aos homens. As comunicações de Deus aos anjos e dos anjos entre si não se fazem, como entre nós, por meio de sons articulados e de outros signos sensíveis. As inteligências puras não precisam de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir. Elas não possuem também os órgãos vocais para manifestar os seus pensamentos, pois esses intermediários habituais de que nos servimos são para eles inúteis. Comunicam, porém, os seus sentimentos de maneira que lhes é própria e inteiramente espiritual. Para se fazerem compreender, basta-lhes a vontade. Somente Deus conhece o número dos anjos. Esse número, sem dúvida, não poderia ser infinito, e não o é, mas, segundo os autores sagrados e os santos doutores, é muito considerável e verdadeiramente prodigioso. Se é natural que considere-os na devida proporção, o número de habitantes de uma cidade em relação à sua grandeza, e a Terra sendo apenas um átomo em comparação com o firmamento e as imensas regiões do espaço, temos que concluir que o número dos habitantes do céu e do ar é muito maior que o dos homens. Desde que a majestade dos reis se reflete no número de seus súditos, de seus oficiais e de seus servidores, que haveria de mais apropriado para darmos uma ideia da majestade do Rei dos Reis, que essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade dos que
permanecem incessantemente prosternados ou em pé diante do seu trono? Os pais da igreja e os teólogos geralmente ensinam que os anjos se distribuem em 3 grandes hierarquias ou principados, e cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Os da primeira e mais elevada hierarquia são designados por nomes que decorrem das funções de desempenho no céu. Uns são chamados serafins, porque são como que clamejantes perante Deus pelos ardores da caridade. Outros se chamam querubins, porque são um reflexo luminoso da divina sabedoria, e outros ainda se chamam tronos, porque proclamam a grandeza de Deus e a fazem resplandecer. Os da segunda hierarquia recebem os seus nomes em virtude das operações que lhes são confiadas no governo geral do universo. São as dominações que determinam aos anjos das ordens inferiores as suas missões e os seus encargos, as virtudes que atendem aos prodígios exigidos pelos grandes interesses da igreja e do gênero humano, as potências que protegem pelo seu poder e a sua vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Os da terceira hierarquia exercem em partilha a direção da sociedade e das pessoas. São os principados prepostos dos reis das províncias e das dioceses. Os arcanjos, que transmitem as mensagens de elevada importância, os anjos guardiões que acompanham a cada um de nós, velando pela nossa segurança e pela nossa santificação. Refutação ou contestação. Aqui Kardec vai fazer uma reflexão, muito importante para nós espíritas. Item 3. O princípio geral que ressalta dessa doutrina é de que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas, votadas à felicidade suprema e perpétua desde a sua formação, dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e de todo saber, sem nada ter feito para os adquirir. Estão no primeiro plano da obra da criação. No último plano, a vida puramente material, e entre os dois, a humanidade formadas de almas, seres espirituais inferiores aos anjos e unidos a corpos materiais. Muitas dificuldades insolúveis resultam desse sistema. Qual é, para começar, essa vida puramente material? Trata-se da matéria bruta, mas a matéria bruta é inanimada, não tendo vida por si mesma. Trata-se das plantas e dos animais? Essa seria então uma quarta ordem da criação, pois não se pode negar
a superioridade do animal, que é inteligente em relação à planta e desta em relação à pedra. Quanto à alma humana, que representa a transição, está diretamente unida a um corpo formado de matéria bruta, porque sem alma esse corpo não teria vida e seria como um punhado de terra. Essa divisão peca evidentemente por falta de clareza e não está de acordo com a observação. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos que caiu ante o progresso da ciência. Admitamos, portanto, esses 3 termos: a criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corpórea. Esse é, dizem, o plano divino, plano majestoso e perfeito, como convém à eterna sabedoria. Observemos primeiro que entre esses 3 termos não há nenhuma ligação necessária. São 3 criações distintas, formadas sucessivamente. De uma para outra, existe solução de continuidade, enquanto na natureza tudo se encadeia. Tudo nos mostra uma admirável lei de unidade em que todos os elementos, nada mais do que transformações uns dos outros, estão ligados entre si. Essa teoria é verdadeira no tocante à existência evidente desses 3 termos, mas é incompleta. Faltam nela os pontos de contato, como é fácil de se demonstrar. Item 4. Esses 3 pontos culminantes da criação, segundo a Igreja, são necessários à harmonia do conjunto, e se houvesse a falta de um só, a obra estaria incompleta, não correspondendo à eterna sabedoria. Entretanto, um dos dogmas fundamentais da religião diz que a terra, os animais, as plantas, o sol, as estrelas, a própria luz foram criadas e, portanto, tiradas do nada há 6.000 anos. Antes dessa época, não havia, pois, nem criatura humana, nem qualquer criatura corpórea. Durante toda a eternidade anterior, a obra divina permanecia então imperfeita. A criação do universo, remontando a 6.000 anos, constitui um artigo de fé de tal maneira fundamental que há poucos anos ainda a ciência foi anatematizada porque vinha destruir a cronologia bíblica, provando por suas investigações a elevada antiguidade da Terra e dos seus habitantes. Não obstante, o Concílio de Latrão, o concílio ecumênico que dita a lei em matéria de doutrina, afirma: cremos firmemente que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, o qual no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as 2 criaturas, a espiritual e a corporal. O começo dos tempos só pode ser a eternidade anterior, porque o tempo é infinito como o espaço,
não tem começo nem fim. Essa expressão, o começo dos tempos, é uma figura que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão crê, pois, firmemente que as criaturas espirituais e as criaturas corporais foram formadas ao mesmo tempo e tiradas juntamente do nada numa época indeterminada do passado. O que resta, pois, do texto bíblico que fixou essa criação em 6.000 anos dos nossos dias? Admitindo-se que o começo do universo visível pudesse estar nessa época, não se trataria seguramente do começo dos tempos, em qual devemos crer, no Concílio ou na Bíblia? Item 5. O mesmo Concílio formula ainda uma estranha proposição. Nossa alma, igualmente espiritual, está associada ao corpo, de maneira a formarem ambos uma só e mesma pessoa. E essa é essencialmente a sua destinação. Se a finalidade essencial da alma está ligada ao corpo, essa constitui o seu estado normal, é o seu objetivo, o seu fim, desde que é essa a sua destinação. Entretanto, a alma é imortal. Sua união com o corpo só se realiza uma vez, segundo a Igreja, e mesmo que fosse por um século, o que seria isso ante a eternidade? Para um grande número de criaturas, essa união é apenas de algumas horas. Que utilidade teria para a alma essa união efêmera? Quando, em relação à eternidade, a sua maior duração não seria mais do que 1 minuto imperceptível. Seria exato dizer que a sua destinação é essencialmente estar ligada ao corpo? Essa união, na verdade, não é mais do que um incidente, um ponto na vida da alma e não o seu estado essencial. Encerro aqui a minha leitura de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, por estarmos conectados aqui com essas palavras desse aprendizado sobre os anjos, que a luz da doutrina espírita está nos mostrando, nos iluminando para o nosso aprendizado. Que as graças e as bênçãos do nosso Pai Celeste se expanda a toda a humanidade. Vamos vibrar em nome do amor, paz e prosperidade a todos os irmãozinhos necessitados dos cuidados de Jesus. Que todos sejam assistidos nas suas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. Fortalece, Senhor Deus, nosso espírito, para que possamos melhor entender os conselhos dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores de luz.
para que possamos sempre contribuir com os trabalhos da Seara de Jesus. Gratidão pelo auxílio e proteção, pelas orientações que os nossos mentores nos dirigem na nossa existência terrena. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos que assistiram esse vídeo. Que Deus, Jesus, abençoe a todos com as graças de Deus, de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como perdoamos nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória e a misericórdia para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima leitura da obra O Céu e o Inferno aqui neste canal.